Você já ouviu falar na inversão psíquica? Se você ouviu falar ou não, você sofre desse mal. Isso é algo que atinge a todos os seres humanos, alguns em um nível maior e outros em nível menor. Para você ter um verdadeiro autoconhecimento, você precisa entender o que é a inversão psíquica. A inversão psíquica foi descoberta pelo psicanalista, psicólogo, cientista social Norberto da Rocha Kepp. Ele é brasileiro, já publicou mais de 40 livros, viveu em vários países e desenvolveu uma ciência chamada trilogia analítica, ou psicanálise integral, como era chamada no início. O que de fato é a inversão psíquica? Você já tentou conversar com alguém, falar a verdade para alguém e essa pessoa recebeu mal a verdade que você queria falar para ela? Ou alguém te falou uma verdade e você teve dificuldades em ouvir, em aceitar aquela verdade? Mesmo que a pessoa tenha falado de forma gentil, carinhosa, tem uma certa dificuldade em ouvir a verdade. Isso é a inversão psíquica funcionando. Você já percebeu que o ser humano ele tem resistência às coisas que são boas, belas e verdadeiras, e que muitas das vezes ele age destruindo a própria vida, a sociedade, o planeta e procurando fazer mal a outras pessoas? Por que que nós resistimos àquilo que é bom, belo e verdadeiro? Porque existe uma psicopatologia, uma doença da alma, da psique humana, que faz com que você resista àquilo que é bom, belo e verdadeiro, que é essa inversão psíquica. E também a inversão psíquica é quando você projeta, ou seja, você vê no outro, você vê no mundo as suas projeções, as suas doenças, as suas dificuldades, as suas incongruências. Essa inversão psíquica, ela já vem desde criança. Quanto mais doente uma pessoa é, mais invertida psiquicamente ela é. Uma forma de enxergar o mundo de forma contrária. É de negar, de deturpar o bem, é de negar as coisas boas, é de trabalhar para atacar aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. Isso é a inversão psíquica. Você já percebeu, por exemplo, que crianças elas resistem a se alimentar? E a alimentação é uma coisa boa. Que elas resistem para tomar banho é uma coisa boa, escovar os dentes é uma coisa boa, ir para a escola é uma coisa boa. E muitas crianças têm resistência a isso. Não só crianças, mas adultos. Você precisa estudar para uma prova e deixa para estudar na última hora. Hoje chamam isso de procrastinação ou autossabotagem, mas isso é uma inversão psíquica na qual o ser humano ele está invertido, ele percebe o mundo diferente, ele age de forma diferente, ele pensa de um jeito e ele sente de outro. E ter essa consciência é o que vai fazer com que você tenha mais paz interior, é com que você evite entrar em processos de depressão, de ansiedade, de procrastinação, em processos de autodestruição da própria vida, porque inclusive essa inversão ela é uma forma de censurar a verdade, de não querer enxergar a realidade como ela é. A realidade que pode ser boa ou ruim, pode ser agradável ou desagradável. Mas, de modo geral, a inversão psíquica ela é principalmente contra as coisas boas, belas e verdadeiras. Quando nós aceitamos aquilo que é bom, belo e verdadeiro, não existe patologia. A patologia, a doença, ela é fruto da negação das coisas boas. Quantas pessoas ficam doentes para chamar a atenção do marido, da esposa ou dos pais? Preferem desenvolver uma doença para não ir trabalhar, existe uma resistência ao trabalho, a produzir, a construir uma coisa boa no mundo. Isso é inversão psíquica, negação do bem, negação da realidade. Inversão psíquica é quando você entra num namoro, num relacionamento com uma pessoa abusiva, com uma pessoa que te trata mal, e você está sofrendo naquela relação e não quer enxergar, não quer aceitar. Ou seja, você nega um parceiro, uma parceira que seriam saudáveis para você e escolhe ficar na destruição, na dor e no sofrimento. É quando você
não consegue dar um basta e ficar solteiro ou se permitir estar com outra pessoa por causa dessa inversão psíquica. É ver o bem naquilo que é mal e ver o mal naquilo que é bom. Isso é inversão psíquica. E é assim que o ser humano funciona muitas das vezes. Ele vê no mal uma coisa boa e ele vê no bem uma coisa ruim. Hoje é difundido em algumas pessoas, algumas teorias, de que você deve ter total liberdade. Mas você quer liberdade para quê? Você já pensou que a gente quer liberdade para fazer o mal e não o bem? Lógico que, como a sociedade está invertida, porque o ser humano está invertido, ele já tem essa patologia, então se criou uma sociedade doente. Então você precisa de liberdade hoje para fazer aquilo que é correto. Mas a grande verdade é que se você está no correto, você não precisa de liberdade. A liberdade ela só vem para fazer aquilo que é doentio, aquilo que faz mal, aquilo que prejudica. Talvez você não compreenda isso que eu estou falando, mas procura ouvir esse vídeo em outro momento para refletir e compreender a profundidade do que está sendo falado aqui. Entender essa inversão das coisas boas é o que te vai fazer progredir realmente, é o que vai te fazer ter uma sanidade mental, é o que vai te fazer dar um basta na maldade, na doença que existe dentro de você por causa dessa inversão. Porque originalmente, na sua essência última, você é bom, belo e verdadeiro. Mas devido a essa negação, não querer ver o bem, não querer aceitar o bem, ou até mesmo atacar o bem, é que acontecem todos os tipos de doenças e dificuldades. Trabalho é uma coisa boa, porque a gente vê o trabalho algo ruim. Ajudar o próximo é uma coisa boa, porque temos tantas dificuldades de ajudar o próximo. Reconhecer os nossos erros é algo extremamente belo, bonito e verdadeiro. Porque temos dificuldades de admitir os nossos erros, de pedir desculpas. Perceba que toda a dificuldade do ser humano não está fora, está nele. Cooperação é uma coisa boa. Por que nós preferimos a competição ao invés da cooperação? A mentira ao invés da verdade? Muitas pessoas acham, por exemplo, que ser bom é ser bobo, é ser idiota, e que bom mesmo é você ser malvado, é você ser dominador, que isso sim é que tem liberdade, isso sim que é bom. Percebe? A inversão ela está em todos os campos da sociedade, está dentro da medicina, está dentro da psicologia, está dentro da filosofia, está dentro da economia. Essa inversão de valores, inversão daquilo que é correto e colocar o mal no lugar daquilo que é bom, é o que faz tanto termos doenças orgânicas, doenças psíquicas, emocionais, assim como as doenças sociais. O que seria uma doença social? É quando se cria um sistema doente, é quando se cria uma sociedade doente com valores invertidos. Como esse que eu falei para você, que hoje o ruim parece que é trabalhar, e não que trabalhar é o que dignifica o homem, é o que faz você crescer, é o que faz você realmente produzir algo de bom, belo e verdadeiro. Lógico, um trabalho que seja honesto. Achar que a riqueza é, por exemplo, o mal do mundo. A riqueza não é o mal. O mal é o desejo e o delírio de grandeza, de querer ser um Deus, de querer ser maior e melhor do que os outros. Outra inversão de valores é quando os poderosos querem que as pessoas mais humildes sirvam aos poderosos, quando na verdade o correto é o poderoso servir aos mais humildes. Quantos de vocês querem atingir um cargo de poder não para servir a humanidade,
mas para ser servido por ela. Quantos querem ser famosos, mas não para amar e contribuir com o maior número de pessoas, e sim para ser amado? Isso é inversão. É quando você, em vez de contribuir com a vida, você quer que a vida contribua para você. Ao invés de você, que é menor do que a vida, do que tudo que existe, do que o universo, é o menor querendo fazer que todo o maior viva em função dos teus delírios, dos teus desejos, das tuas vontades. Quando uma atitude saudável é você entender que você está aqui para servir a vida. Mas o que o ser humano faz? Ele destrói a natureza, ele destrói os animais. Isso é inversão psíquica. É enxergar a realidade de forma contraditória. São valores invertidos, valores adoecidos. Não é à toa que o número de pessoas querendo tirar a própria vida, com depressão, com ansiedade, com todos os tipos de doenças orgânicas, tem aumentado. Mas não tem aumentado porque o mundo é ruim. Tem aumentado porque a nossa atitude interna é patológica e criamos ambientes patológicos. Isso daqui eu posso te explicar com muito mais detalhes como você está sendo invertido na sua vida, na sua relação conjugal, no seu trabalho, na tua vida cognitiva, na tua vida espiritual, como que você está invertendo e o porquê você está sofrendo. Isso eu não posso explicar em todos os detalhes aqui, porque isso requer um trabalho terapêutico, é individual, mas eu estou trazendo algumas percepções para que você possa, dentro desses exemplos que eu estou te pontuando, de repente conseguir compreender a profundidade do que está sendo expressado aqui. Uma forma, para deixar claro, vou trazer alguns casos clínicos para mostrar essa resistência ao bem. Uma cliente minha, ela trabalha com técnicas dessas holísticas de harmonização e ela começou a fazer uma harmonização para ela mesma. E ela entrou num estado de muita paz interior e foi sentindo aquela paz crescendo, crescendo, crescendo. E de repente ela falou, não quero muita paz. Isso é inversão psíquica. É achar que quanto mais paz tiver, parece que está errado. Parece que é errado estar bem, estar feliz. Isso ela fez e que bom que ela tomou consciência. Outra inversão. É achar que se nós reconhecermos os nossos sentimentos doentios ou os nossos pensamentos malvados, se a gente não reconhecer isso, é como se eles deixassem de existir. Não deixam. Reconhecer os teus sentimentos doentios, os teus pensamentos equivocados, é o que vai fazer você se curar. Mas o ser humano ele quer negar os sentimentos ruins que ele tem, os pensamentos doentios que ele tem, como se isso protegesse ele do sofrimento e da doença. Na verdade, isso é o que mais te adoece. O que te protege é se você reconhecer a tua patologia. Quando você reconhece, você tem chances de dar um basta. É como uma pessoa que vai em altíssima velocidade num carro em direção ao muro. Se ela não tomar consciência que ela está indo em direção ao muro, ela vai bater. Mas se ela tomar consciência, se ela perceber, se ela enxergar que ela está indo em direção ao muro, ela pode desviar ou pode pisar no freio. Por isso que o saudável é você tomar consciência da tua patologia, da direção autodestrutiva e errada, essa é a palavra mesmo, que você está tomando para a sua vida em alguns aspectos. É lógico que nós não somos invertidos em tudo, em todos os momentos, em todas as situações. Existem pessoas muito saudáveis, mas grande parte da humanidade está invertida. Inclusive, não aceita as próprias revelações espirituais. Uma das grandes inversões de valores da nossa sociedade é tirar Deus da escola, como se não existisse um Deus. Então, não se coloca Deus na ciência, não se coloca Deus nas histórias, a psicologia não pode falar de Deus. É tirar o sagrado, é tirar o divino, é tirar aquilo que é mais espiritual e humano e natural no ser humano, como se isso não existisse. Isso é uma inversão de valores, uma inversão psíquica. É querer colocar o homem, que é menor do que Deus, como se fosse superior a Deus, como se a nossa ciência fosse superior à consciência divina que criou tudo isso. Mas para a ciência não existe consciência que criou tudo isso.
Simplesmente surgiu tudo do nada, de um acaso. Isso é uma das maiores inversões psíquicas. Fingir que não existe uma consciência espiritual, uma consciência divina, uma consciência de sabedoria que rege esse planeta, que faz com que os planetas girem em torno de outros planetas, do Sol, sem se bater. Que o seu coração bate de forma perfeita, que a sua respiração funciona sem que você precise pensar. A consciência sustenta tudo. Essa consciência divina. Enxergar isso é fundamental para o seu bem-estar, para a tua saúde. E a inversão psíquica é fingir que isso não existe. Muitas pessoas, por exemplo, têm a inversão psíquica quando elas passam por fenômenos que a ciência chama de paranormal, ou fenômenos mediúnicos para as pessoas mais espiritualistas, e tentar negar como se tudo fosse só ilusão da mente, como se fosse uma pegadinha do cérebro, como se não existisse fenômenos de telepatia, de clarividência, como se não existissem fenômenos de intuição, de revelação divina. Eu vou explicar isso em outro momento. No próximo vídeo eu falo sobre essa revelação divina. Que a nossa inversão é exatamente não aceitar a revelação divina. As revelações de sonhos, sonhos que são muitas das vezes reveladores mesmo, revelam coisas que vão acontecer, sonhos que são premonitórios, te orientam, sonhos que são conhecimentos que vêm, revelações para descobrir a ciência e para muitas coisas. Mas o ser humano quer negar tudo isso por causa de sua inversão, onde ele quer ser maior e saber de tudo, fingindo que não existe uma força criadora e divina no mundo, da sua própria vida. Bom, por hoje é isso. Eu espero que tenha ficado claro para você um pouquinho sobre essa inversão psíquica. Eu sou Francisco Júnior, sou psicólogo, e o meu objetivo é levar sabedoria para a sua vida, que você tenha ganhos de consciência para retornar à sua originalidade, que é ser bom, belo e verdadeiro. Tudo que é bom é saudável. Tudo que é belo e verdadeiro está dentro daquilo que é saudável, daquilo que tem sanidade e daquilo que produz beleza para todos os envolvidos. Esse é o objetivo. Gratidão e até a nossa próxima aula sobre revelação, onde eu vou aprofundar esse conceito.